E se os obstáculos que você enfrenta hoje não fossem barreiras, mas degraus para algo maior? Quantas vezes olhamos para as lutas da vida como se fossem sinais de fracasso, esquecendo que Deus trabalha de maneiras misteriosas? A palavra nos lembra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo as dores, perdas e frustrações que você não entende agora podem estar sendo usadas por Deus para moldar seu caráter e preparar o caminho para algo extraordinário. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece derrota pode ser apenas uma lição necessária para a vitória que está por vir. Hoje, ao começarmos esta manhã em oração, o Senhor nos convida a enxergar além daquilo que é visível. Ele quer abrir nossos olhos para percebermos que, atrás da cortina das dificuldades, existe um propósito divino sendo desenhado com perfeição. Muitas vezes, quando estamos no meio da luta, nossa visão fica embaçada pela dor. Perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas a Bíblia nos mostra que Deus nunca desperdiça uma lágrima sequer. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja como a palavra nos ensina. As provações não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. É no deserto que aprendemos a confiar na providência de Deus. É na dor que descobrimos a profundidade do seu consolo. O apóstolo Pedro também nos lembra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Assim como o ouro é purificado no fogo, a fé é aperfeiçoada nos momentos difíceis. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. E é justamente aí que o propósito de Deus começa a se revelar. Ele usa as lutas para nos moldar à imagem de Cristo, nos tornando mais fortes, mais maduros e mais conscientes que não caminhamos sozinhos. Há momentos em que as dificuldades parecem nos empurrar para fora do caminho que planejamos. Porém, muitas vezes, é exatamente assim que Deus nos guia para a rota que Ele deseja. O que para nós parece uma perda, pode ser livramento. O que parece atraso, pode ser a preparação para algo maior. A palavra nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que, mesmo quando não entendemos, Deus continua no controle. Ele não se perde no meio do caos da nossa vida. Pelo contrário, Ele está nos conduzindo, passo a passo, rumo ao seu plano perfeito. O salmista declara em Salmos capítulo 37, versículos 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Portanto, cada queda, cada obstáculo e cada dor pode se tornar direção de Deus. Ele transforma aquilo que parecia derrota em ensinamento em novo começo. É por isso que podemos ter confiança. Nada do que acontece na nossa vida escapa ao olhar amoroso do Pai. Em nossas provações, muitas vezes sentimos como se estivéssemos sozinhos, mas a verdade é que nunca caminhamos sem a presença de Deus. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, inclusive nos dias mais sombrios. O Senhor declara em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos mostra que não importa o peso que carregamos, a mão de Deus está sempre estendida para nos sustentar. Ainda que o caminho seja escuro, a sua presença é luz para nossos passos. O salmista também reforça essa verdade em Salmos capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando reconhecemos que Ele está ao nosso lado, o medo começa a perder força, a ansiedade se aquieta, e mesmo no meio da tempestade, encontramos descanso.
Pois sabemos que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos, mas sustentados pelo Senhor dos Exércitos, que luta por nós. É no meio da batalha que a vitória de Deus começa a se manifestar. Muitas vezes, queremos que o Senhor nos livre imediatamente da luta, mas Ele deseja primeiro nos fortalecer dentro dela. Porque a verdadeira vitória não é apenas ver o problema resolvido, mas sair dele transformados, com uma fé mais firme e um coração mais próximo dele. A palavra declara em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso significa que cada dificuldade carrega em si um propósito eterno. O sofrimento de hoje pode ser a semente da glória de amanhã. É por isso que podemos descansar na certeza de que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, lemos: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, nenhuma dor é permanente quando estamos nas mãos do Senhor. A tristeza tem prazo de validade, mas a vitória em Cristo é eterna. Quando não compreendemos o motivo de certas provações, a nossa alma pode se agitar. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar: Deus é soberano, nada foge ao seu controle, e tudo o que Ele permite tem um propósito maior do que podemos imaginar. O profeta Isaías nos recorda em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos ensina que, mesmo sem entender, podemos confiar. A fé verdadeira nasce não quando vemos o resultado, mas quando entregamos o controle nas mãos de Deus, sabendo que Ele é bom e fiel. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de confiança no caráter de Deus. Quando descansamos em Ele, mesmo em meio ao caos, encontramos segurança e esperança. Depois de refletirmos sobre como as provações podem ser degraus para algo maior, é hora de entregar nosso coração ao Senhor em oração. Ele é o único que pode transformar dor em esperança e desafios em propósito eterno. Oremos. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença. Reconhecemos que muitas vezes não entendemos os caminhos que trilhamos, mas declaramos que confiamos em Ti. Senhor, fortalece-nos em meio às lutas, para que possamos ver além da dor e enxergar o propósito que estás revelando em cada detalhe. Assim como a Tua palavra nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ajuda-nos a crer nisso, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Pedimos que o Senhor derrame paz sobre cada coração aflito, como prometeste em João capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pai, transforma cada lágrima em aprendizado, cada queda em fortalecimento e cada obstáculo em degrau para nos aproximarmos mais de Ti. Que a nossa confiança esteja firmada na certeza de que Tu és fiel e nunca nos abandonarás. Nós entregamos este dia, nossas batalhas e nossos sonhos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta reflexão tocou seu coração e trouxe paz para o seu dia, deixe seu comentário dizendo amém, ou compartilhe como Deus está agindo na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais reflexões e orações que fortalecem a sua fé a cada manhã.